Oi, gente! Estamos começando mais um vlog. Está chovendo aqui, tá bem chuva, chuva. Tá até pingando no meu quarto, por isso que eu tô gravando aqui fora. E a palhaça sou eu da história, né? Porque eu terminei Ecos. Só que vocês não imaginam o erro que eu cometi, que foi dizer que nenhuma das histórias terminava com final feliz. Gente, todas elas terminam com final feliz. Vou explicar direitinho pra vocês. Primeiro, tem a história do Otto, né? Que eu não sei se eu contei durante os vlogs, mas ele tem essa gaita que foi entregue por essas três irmãs, né? E ela é uma gaita diferente, né? Uma gaita meio que abençoada. Eu não sei explicar, é uma gaita enfeitiçada, mas eu não sei explicar. Mas é isso, entendeu? E aí o que que acontece? Eu excluí essa história do repertório, porque eu pensei que não tinha nada a ver com as outras histórias. Como eu sou burra! Gente, tem tudo a ver, porque essa gaita que as três irmãs entregaram para ele vai ser a gaita que vai rodar pela mão do Mike, que vai rodar pela mão da Eve, que vai rodar pela mão do Frederick, entendeu? E eu não entendia isso. E aí, o que que acontece? Vocês sabem que eu falei do Frederick, que ele tinha sido pego, tentando fugir. E o que que aconteceu? Levaram ele para um cara lá que é o chefe do negócio. O Frederick conseguiu libertar o pai dele, conseguiram viajar para os Estados Unidos e ficar livres de certa forma, né? O pai dele sofreu, né? Ele estava num campo de concentração, mas ele insiste em não dizer o que que aconteceu lá com ele, né? E tal. Ele se emociona, mas ele diz que não foi nada perto do que os outros passaram. Então, né, gente, é pesado o negócio. Aí o que que acontece? O Frederick se torna um... Cadê, gente? Um regente. Eu entendo esses termos de música, gente, desculpa. Mas ele se torna um regente e ele se torna um regente famoso, um dos mais incríveis que tem, e isso é o máximo. A única coisa triste da história é que a Elizabeth não quis ir morar com o Frederick, o pai dele e o tio dele, nos Estados Unidos, porque ela disse que encontrou a vocação dela, né? Que ela é enfermeira. E aí, beleza, esse é o final feliz do Frederick. Vem comigo. O final feliz do Mike e do Frank. Gente, o Mike não morreu. Deu a entender que ele morreu, mas ele não morreu. Ele tá vivinho da Silva e passou para uma... É uma universidade? Eu não lembro se é uma universidade. É uma escola de música. É uma escola de música. A escola de música Juilliard. Essa escola aí ele passou para ela. E aí ele vai se apresentar no mesmo evento que vai ter o Frederick, porque o Frederick vai reger também as apresentações do Mike, e o próprio Frederick precisa de um advogado para resolver uma questão de papelada do pai dele, e ele, o Mike no caso, indica o Sr. Howard. Sr. Howard que está casado com a titia. Gente do céu, é muita coisa boa para um livro só. Eu fiquei muito feliz em saber de tudo isso. Eu fiquei muito feliz de saber que o Mike não morreu, que o Frederick não foi pro campo de concentração. Nossa, gente, que alegria.
E também tem o fato de que a Ivy é a terceira história. Vem comigo, melhor, quarta história, porque a do Otto é a primeira, né? Enfim, a Ivy. Bem, vamos lá. Eu tinha dito que o Fernando tinha morrido. Acontece que o Fernando não morreu. A notícia ruim que o garotinho tinha ido entregar é que ele tinha sido ferido na guerra. Né? Ferido, ele não morreu, ele foi ferido. Perdeu 2 dedos e aí conseguiu uma condecoração muito importante, né? Porque ele perdeu os 2 dedos, foi ferido tentando salvar outro rapaz do exército que estava lutando junto com ele, né? E aí é isso, sabe? E aí tudo termina bem, gente. O Fernando se casa, a mulher dele tá pra ter o bebê, e a Ivy se tornou uma musicista. A Ivy se tornou uma musicista e vai se apresentar nesse mesmo evento que o Mike se apresenta, que tem o Frederick e tudo. Gente, é tudo ligado aqui nesse livro. Tudo tá ligado, tudo tá interligado. E eu não consegui ver isso. Como é que eu não consegui ver? E aí, gente, depois que a gente vê a final da história dessas 3 pessoas, a gente vê o final da história do Otto, né? Que ele se casou, teve uma filha deficiente que não consegue andar direito. E aí ele precisava entregar 13 gaitas para poder ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para a mulher e para a filha e para ele mesmo. E aí a 13ª gaita foi mordida pelo cachorro e ele entregou a gaita dele que as 3 irmãs tinham dado para ele com um M de mensageiro. Oi, gente, eu vim atualizar vocês sobre as minhas leituras. Eu li agora um pouco de Menina Má. Eu tô na página 100. A mãe da Rhoda tá finalmente reconhecendo quem é a filha dela e ela tá começando a suspeitar sobre o que aconteceu com o Claude. Ela acha que a Rhoda tá por trás da morte do Claude. E ela tá começando a se preocupar muito com isso. Por quê? Tudo começou porque a diretora e as irmãs decidiram que não dava para a Rola continuar na instituição delas. Ela teria que ir para outra escola. E aí, a mãe da Rhoda pediu que elas sanassem, né, as dúvidas dela em relação à Rhoda, em relação às atitudes da Rhoda, e tudo se confirmou. Mentiras, comportamento não exemplar, comportamento obsessivo, né? E a Rhoda, ela tem essa coisa que ela manda na própria vida e ela não liga pra nada nem ninguém, a não ser ela mesma, né? E aí a mãe dela tá começando a suspeitar das coisas e eu não sei o que vai acontecer, mas a Rhoda vai para uma escola pública agora e é isso que tá acontecendo por enquanto nesse livro. Oi, gente, vim atualizar vocês sobre as minhas leituras de novo. E eu acabei de ouvir um pouco de 6 dias em Bombay. Eu tô na página 310. Basicamente, a Sona foi entregar a pintura que a Mira Novak deixou para o Paolo. E nessa aventura ela conheceu a esposa do Paolo e contou que a Mira tinha morrido e eu descobri que o bebê da Mira ia ficar para o Paolo e a mulher dele, né? E tudo mais. Só que agora que a Mira morreu e teve um aborto espontâneo, não tem como eles terem um bebê.
E esse acordo que eles fizeram com ela em relação ao bebê era para eles conseguirem ficar com a herança do pai da esposa do Paulo. Aí agora eles já não sabem mais o que vão fazer. Deu para perceber que a esposa do Paulo menospreza ele bastante. E basicamente foi isso. Não teve grandes coisas assim. E é isso. Basicamente foi isso. Oi, gente, vim atualizar vocês sobre as minhas leituras atuais novamente. Eu tava lendo A Noite dos Mortos-Vivos e se passaram 10 anos desde que tudo aquilo que eu já conversei com vocês sobre a leitura aconteceu. Tudo voltou ao normal, mas em um certo lugar há pessoas de uma igreja que têm medo que tudo volte a acontecer novamente. E todos os mortos recebem uma estaca de prata na testa antes de serem enterrados. E aí, eu tô na página 154, já passei da metade do livro, agora é oficial. E eu não sei o que vai acontecer aqui, eu não sei se tudo vai voltar a acontecer novamente, mas é provável. Afinal de contas, ainda tem muita história para acontecer aqui. E foi só isso que aconteceu. As novidades do livro foram só essas. E volto mais para atualizar vocês sobre o resto das minhas leituras.
Oi, gente, como vocês viram aí, eu comecei um livro novo. Eu comecei Exorcismo, do Thomas B. Ellie, e como eu posso dizer, é basicamente a narrativa sobre um exorcismo que aconteceu de verdade. E todos os nomes das pessoas são pseudônimos para não ter a identificação da identidade dessas pessoas, né? E aí, basicamente, a gente tem o Robbie, que vai ser a pessoa que vai passar por essa possessão demoníaca. E a gente tem a tia Harriet, que é uma espiritualista. E existe a dúvida se é ela que está entrando em contato com o Robbie, né? E aí coisas estranhas vão começar a acontecer, coisas vão começar a se mover, sons estranhos vão começar a aparecer na casa. E aí eu já tô numa parte em que todo mundo da cidade sabe que tá acontecendo essas coisas com essa família, né? E eles começaram a dizer que essa é a casa assombrada e o menino assombrado. O padre que está aqui em contato com a família não acredita que é uma possessão demoníaca. Ele tá tentando levar o garoto para lugares psiquiátricos e tentando arranjar atendimento psicológico pro garoto, na intenção de ajudar, mas ele não tá ajudando, porque a gente sabe que isso é uma possessão demoníaca. A gente que tá lendo, a gente já sabe porque já foi dito, né? E ele não tá ajudando em nada, né? Que é o pastor daqui. Se eu falei que ele era um padre, eu menti, gente. Ele não é padre, ele é pastor, tá? Oi, gente. Tô aqui para terminar esse vlog, né? Foi um vlog bem produtivo, li bastante. Eu tô com dificuldade para ler porque eu tenho tiques, né? E esses tiques estão começando a atrapalhar a minha leitura. Então hoje, para vocês terem uma ideia, eu só li 2 livros, que foi que foi Exorcismo e Menina Má. E eu nem vim aqui falar com vocês sobre Menina Má, porque assim, tá uma situação crítica, entendeu? Tá uma situação crítica. E a minha psiquiatra não quer mudar meus remédios. Eu vou ter que ter uma conversa séria com ela, porque pode atrapalhar tudo. Os meus tiques, o autismo e todas as outras coisas que eu tenho, mas que não atrapalham as minhas leituras. Bom, gente, obrigado quem chegou até aqui. Curte, compartilha, se inscreve, comenta, diz o que você achou, diz o que você tá lendo. Vou adorar saber o que vocês estão lendo, tá? Diz o que vocês pretendem ler e etc. E obrigado por tudo. Tchau, tchau.